Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês as últimas atualizações do fundo imobiliário Gari 11 FII Guardi Real Estate. A gestão divulgou um novo relatório gerencial recentemente e eu quero trazer para vocês algumas informações bem importantes, como vai ficar o novo portfólio do fundo, já que recentemente a gente teve ali a aquisição e também venda de ativos. Aqui eles já deixam ali nos destaques como é que fica em termos de ABL, prazo dos contratos, como é que fica aí cada uma dessas coisas, e acho que é bem importante trazer isso para vocês. Também ali a parte de alavancagem, já que a venda vai destravar não só um ganho de capital, mas também uma boa geração de caixa profundo, e fechando aí com o guidance de dividendos, que para mim é o que menos me anima hoje nesse relatório. Lembro sempre que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação. Se o vídeo for útil, não esquece do like, isso é bem importante mesmo aí para o crescimento do canal. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para os destaques, né? Isso, como eu falei, já com trazendo aqui, eles até colocam, né? Número considera aquisição de Desco e venda de 10 imóveis apenas para a simulação da fotografia do fundo. Então, essa é a nova realidade do fundo, já que recentemente a gente viu aí a confirmação dessas de aquisição e venda. Patrimônio do fundo, um pouco mais de 2 bilhões de reais, número de ativos são 31 imóveis. O valor patrimonial por cota subiu recentemente para R$ 9,23. Em compensação, a gente teve uma boa queda nos prazos dos contratos. Isso aqui é algo que eu não gostei muito. Caiu para 10,7 anos, a gente tinha antes ali em torno de 14 anos, especialmente porque renda urbana é que tem o maior prazo aí de contratos. Os logísticos, inclusive o principal imóvel da carteira dele, tem ali um prazo, o vencimento do contrato é mais ou menos 2027. Então está muito perto, com mais de 20% de representação da receita dele. Isso acaba puxando bastante aqui esse prazo médio. Área de locação, a gente tem agora 447, também uma boa redução se comparado aí aos últimos meses, por conta dessa venda de 10 imóveis. Yield do fundo, 11%, que nos preços atuais eu já não venho achando assim uma barganha, para ser sincero para vocês. Vacância segue ali na mesma situação, a tese do fundo que é focar contratos atípicos, contratos longos, bons inquilinos e, na média, zero vacância, tanto física quanto financeira é a atual. Base de cotistas, 400 mil investidores, é um fundo que cresceu bastante aí a base de investidores. Hoje negociando um pouquinho abaixo do patrimonial devido a gente ter tido ali essa reavaliação positiva, que inclusive a gestão comenta um pouco sobre essa reavaliação que eu quero passar aqui também para vocês. Aqui não dá para passar também nesse vídeo, tá todo o relatório gerencial, porque são 38 páginas, mas eu vou tentar pegar aqui os principais pontos, que foi aí o que eu mostrei um pouco da projeção, da fotografia do portfólio do fundo, a parte ali da alavancagem e também a projeção de dividendos. Mas aqui eles colocam para facilitar a compreensão da carta do gestor, conclusão da venda de 10 imóveis do Gari, atualização da sétima emissão de cotas do Gari, novas aquisições, recapitulando a operação de venda, principais movimentos que houveram em setembro. Então tem muita informação aqui, mas para poder agilizar o vídeo, aqui eles comentam sobre venda de ativos, redução de alavancagem, sétima emissão e novas aquisições. Venda do ativo, aqui nós temos estruturada para combinar geração de lucro relevante e redução expressiva na alavancagem. A operação resulta em lucro bruto de 145 milhões de reais, mais ou menos ali R$ 1 por cota, redução de alavancagem de 356 milhões, crescimento no patrimonial de 68 milhões, equivalente ali a uns 30 centavos, por isso que a gente viu esse crescimento no VP. Mesmo com a operação recém-concluída, optamos por já antecipar aos cotistas uma fotografia do fundo após a venda. Portanto, esse relatório já reflete os efeitos da operação da venda dos imóveis na configuração do portfólio, enquanto seu impacto sobre os principais indicadores, como demonstrativos financeiros, fluxo de caixa e valor patrimonial, serão percebidos nos próximos meses. E, para mim, o principal vai ser aqui a questão de renda, porque venderam no início do ano um logístico com lucro, vendem agora a parte de renda urbana aí, uma parcela da renda urbana com lucro de R$ 1 por cota, mas não temos melhora de dividendos. Então, vamos ver se nos próximos meses, como eles colocam, de fato vai ter o reflexo aí dessa operação. Além disso, além do expressivo lucro aí e desalavancagem decorrente da transação já projetada, a estrutura de capital do Gari, e com essa movimentação, temos aí uma melhora na estrutura do Gari e amplia a resiliência do colchão de disponibilidade. Com o apoio dos recursos já captados da sétima emissão, o fundo passa a operar em patamar de alavancagem líquida negativa. Eu acho que esse é o melhor momento do fundo, olhando o sentido de alavancagem. Era um fundo que geralmente trabalhava ali
com 20, 20%, 20, 25% de alavancagem. Acho que foi uma coisa que o mercado cobrou bastante da gestão ali, esse nível de alavancagem, especialmente no momento que a gente tem aí de taxa de juros bem elevada, e essas últimas movimentações, na minha opinião, foi muito mais focada em reduzir essa parte da alavancagem do que, de fato, gerar melhor ali no dividendo. Essa, para mim, é um pouco da minha cabeça. Acho que o mercado pressionou muito em relação a fundos imobiliários alavancados, porque os históricos que a gente está tendo aí no nosso mercado não são tão positivos assim. Então, acho que a gestão agora fez, com essa movimentação, fez um pouco de mudança de perfil do fundo, porque não creio que eles vão trabalhar assim, com um perfil alavancado como antes, e agora tendo aí alavancagem líquida negativa, o que é bem interessante. Acho que para o momento, talvez o mercado pode ficar um pouco mais, olhar de uma forma menos arriscada, talvez aí o fundo com essa movimentação. Esta sétima emissão de cotas, fora estruturada de forma coordenada com a operação de venda dos imóveis, anunciada em agosto, tem como principal objetivo a reposição dos ativos envolvidos nessa transação e o reforço da robustez de disponibilidade do fundo. Aqui a gente tem um pouco mais sobre a questão das movimentações, dentre elas aqui, né, que tem a questão da venda, temos aqui a aquisição. Até o momento, o fundo firmou a aquisição de 2 imóveis locados a Desco Atacado, rede tradicional do Rio Grande do Sul, avaliados em 32 milhões, cap de 10%, um cap bem interessante, mas é um ativo pequeno, não vai fazer muita diferença aí na situação do fundo, para quem tem aí um portfólio relevante. Aqueles trazem mais uma vez a história da venda ali dos imóveis, né? Tem aqui, recapitulando o contexto da operação, a transação envolve 4 imóveis do GPA e 6 lojas do Grupo Mateus, redução de alavancagem, lucro bruto de 145, que é basicamente uma repetição mesmo, para quem quiser entender um pouco mais a situação, mas acho que todo mundo já está por dentro. Quem tiver alguma dificuldade aí em relação a esse assunto, pode dar até uma pesquisada aqui no canal, que tem informação um pouco recente, né, sobre essa operação, sobre esse histórico aqui. Aqui eles comentam, né, sobre o XPRI, que é exatamente a aquisição, sendo que ele vai receber uma parcela em dinheiro, a outra parcela ali ele vai ser cotista também desse fundo, né? Porque ele é um fundo ali com prazo pré-determinado, buscando a rentabilidade ali de mais ou menos uns 15, 20% ao ano. Vamos ver se de fato se concretiza aí ao longo do tempo. Principais movimentos, pessoal. A gente teve aqui o imóvel logístico Bate Souza Cruz, teve seu aluguel reajustado pelo IPCA 5,3, só que aqui é o ponto que eu até citei no início do vídeo, representa 23% da receita dele, é o maior ativo em termos de representação, e que está com prazo um pouco apertado, né? É uma coisa que acho que a gestão já poderia trazer para a gente alguma sinalização, se tem uma expectativa de alugar para esse mesmo inquilino ou não, estão visando aí algum outro tipo de movimento, porque é 23% da receita para vencer lá mais ou menos em 27%. Então, é algo bem relevante que, se a gente olha no prazo médio dos contratos, já faz diferença por conta disso, porque ele tem 20% do patrimônio para vencer em 2 anos. Quando você olha os demais, tem 10, 15, 20 anos. Então, isso aí acaba reduzindo bem a parte média ali dos contratos dele. Ganância de dividendos, pessoal, como eu também já havia antecipado, é o que menos me agrada nesse relatório, porque seguimos aqui, mantendo em linha o intervalo já estabelecido para o primeiro semestre, com projeção de 8 centavos e 3,9 centavos. Então, vende imóvel, tem ganho, é relevante ali de R$ 1 por cota ao longo do tempo, reduz a alavancagem, mas não temos melhora de dividendo. Então, ou essa venda de fato só foi com esse foco mesmo aí, na desalavancagem, como eu até citei, ou talvez vai ser só em 2026 mesmo, porque para esse ano a gente não tem nenhuma expectativa de melhora de proventos, deve permanecer nessa faixa de 8 centavos e 3, e levando em consideração que o fundo está aí com a cota mais ou menos uns R$ 9, 0,90 de yield, para o segmento, não é assim o maior yield do mercado. Eu sei que se você comparar com logístico, até que vai ficar, né? Só que hoje o portfólio logístico dele não é tão grande, é pouca coisa, né? Então, eu já vejo ele até um pouquinho mais aí focado no renda urbana, né? Até comparando um pouco mais com renda urbana do que de fato com logístico, porque ele só tem aí representativo mesmo, logístico bate, né? Então, acho que está mais com cara de renda urbana do que logística hoje. Aqui a gente tem a receita dele, uma coisa que eu acho que eu me passei aqui, ou a gestão errou, né? Ou eu não entendi o número, ou a gestão errou no relatório. Porque a receita subiu, saiu de 14 para 18, a despesa permaneceu, mas o lucro ali não teve muita diferença, né? Resultado líquido
12 milhões. Então, não entendi muito bem se eu me passei aqui em alguma conta ou o que foi que aconteceu, porque o lucro foi o mesmo, sendo que a receita subiu 4 milhões de reais. Enfim, resultado foi 8 centavos e 3, que foi o que distribuiu aí para os seus investidores. Para a gente fechar aqui, só o resumão do portfólio do fundo como se encontra hoje, mais uma vez, 31 imóveis, dois segmentos, logística e rede urbana, 100% dos contratos ativos, prazo que caiu por conta do que eu passei, inquilinos 7 locatários high grade, o que é o que eu gosto muito, né? Logística, você pode ver aqui que isso representa 30% da receita dele, então não é bem uma divisão justa ali comparar, por exemplo, sei lá, com um XPLG, um HGLG. Eu acho que um TRXF faria muito mais sentido uma comparação, na minha humilde opinião. Setores aqui, regiões, eles vêm tentando ampliar, né? Cada vez nas aquisições ali. Carrefour hoje representa 42% da receita. Eu já não estou vendo muita vantagem esse tipo de exposição. Bate 24%, Mateus 10%, GPA 16% e os demais aqui a representação é muito pequena. Inclusive, o que eles compraram, né, Desco, 2% da receita dele. Então, é um imóvel muito, mas muito pequeno mesmo. Não vale a pena cansar muito a mente aí com esse imóvel, na minha humilde opinião. E aqui a gente tem o imóvel, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o imóvel BAT, né, que para mim é o principal da carteira dele, por conta da representação ali. É, aqui, 23,9%. Imóvel Bate, Cachoeirinha, Galpão Logístico, 27, 5/9/2027. É o vencimento desse contrato. Quase 24% da receita dele. Se a gente tirar esse imóvel, não tem ninguém mais assim na carteira que faça uma diferença imensa. Só esse negócio mesmo. É por isso que eu gostaria de talvez já ver a gestão dar algum tipo de sinalização em relação a isso, porque eu tenho preocupação de que esse contrato, quando se encerrar, mesmo que renove, ele não renove no preço que está sendo negociado, seja abaixo. Então, eu não tenho muita noção de preço por metro quadrado da região para imaginar que esse preço vai continuar. E se reduzir o preço por metro quadrado, por exemplo, lá numa renovação futuramente, a gente pode ter dor de cabeça aqui na receita, que venha a cair. Pode ser que o inquilino não resolva continuar, que acho que o cenário base talvez não seja esse. Mas, de qualquer forma, tomem cuidado com isso aqui, porque ele é muito, mas muito representativo mesmo aí dentro da carteira do fundo. Bom, pessoal, acho que esses eram os principais pontos mesmo aqui do relatório do Gary. Movimentações ali positivas para mim é a questão do caixa mesmo, né? Que zera a alavancagem, embora nunca foi uma coisa que me incomodou tanto a alavancagem dele, porque eram taxas baixas, contratos longos. Isso para mim era algo razoavelmente tranquilo, mas o mercado sempre penalizou. Vamos ver como é que fica agora. E o que eu gostaria mesmo de mudança era no guidance, que não aconteceu. Fecho aqui o vídeo só. Convidando você, né, se tiver interesse, a aproveitar aí alguns dos benefícios exclusivos para membros, como é o caso de vídeos. Quase que sempre que eu faço uma movimentação relevante dentro da minha carteira, tem vídeo aqui no canal para os membros, né? Como essas que eu fiz aqui, inclusive no CACR, né? Foi uma movimentação que eu mostrei aqui no canal. Lembro que nada do que eu falo é recomendação, mas é um meio de tentar beneficiar quem é membro do canal, tem um pouco de noção aí do que eu estou fazendo. O CACR, em 12 dias, me gerou um lucro de 20%. Uma operação bem interessante mesmo. E aqui tem um monte de fundo imobiliário que eu compro, vendo ali, que eu acho algum preço interessante, e são muitos deles fora do radar. Inclusive, o último que eu montei posição há pouco tempo, que hoje representa 20% do meu patrimônio, é um fundo que com certeza você não conhece. Só os membros do canal vão conhecer esse ativo aí, que pode ser que faça algum sentido você estudar depois. Então, faça esse convite, R$ 4,99. Você vai ter muitos benefícios aqui, dentre eles, vídeos exclusivos para você ter acesso aí um pouco das operações que eu estou fazendo, e geralmente são operações de ativos fora do radar, que ninguém comenta, que você não vai encontrar vídeo aqui no YouTube. Então, se você tiver interesse, aproveita aí, link, geralmente fica aí do lado da opção se inscrever, torne-se membro, e aí você vai ver lá as opções que tem de membro, mais R$ 4,99 você vai ter aí os principais benefícios. É isso, pessoal. Espero ter ajudado e até o próximo conteúdo.